Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar que você esteja, porque nós estamos aqui no Brasil, mas nós temos pessoas no Japão, Sim. nós temos pessoas assim, seguidores, né? Nós temos nos Estados Unidos, na Itália, sabe que isso aqui é internacional também, pessoal. Então é bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar que você esteja, a qualquer momento, bem-vindos ao Pode tudo. Não Pode Tudo, porque aqui a gente fala um pouco de tudo que nos interessa, que é gostoso de escutar, que a gente aprende, que agrega. A gente traz pessoas interessantes. E hoje... Hoje não é só gostoso de escutar. Não, né? hoje é gostoso de comer. Também. Sabe? Tem gente que prefere salgado, mas eu Sim, confesso que sim. o doce é uma coisa que me desmonta. E hoje, então, vai ser doce, né? O nosso episódio vai ter um toque de doce. Mas Doçura. Doçura. Boa definição. Amigo nosso, meu Deus, de muito tempo. E por isso eu estou muito feliz de trazê-lo hoje aqui. Vou apresentá-lo. São muitos anos conhecendo e acompanhando o sucesso desse nosso amigo. Por isso que a gente está honrado demais de receber aqui hoje Rodney Carvalho, conhecido como Caco. Ele vai contar tudo isso pra gente. Por quê? Olha só, gente, não é coisa pouca não, mas o Caco, o Rodney, né, nosso amigo, ele é pós-graduado em gastronomia, por isso que é doçura aqui, tá? Pela Universidade AMB Morumbi, tem extensão na Kendall College de Chicago, chefe de cozinha, confeiteiro, consultor de gastronomia, trabalhou numa cozinha em kibbutz, morou lá em Israel, gente, vai contar pra gente isso. Atuou como chefe responsável pela cozinha do Espaço Ser, em São Paulo, fiz um curso lá há muitos anos, mas fiz. Ele é chefe chocolatier. Ai, falei certo não. Falou, tá certinho. Falei, ai meu Deus, que medo. Especializado em manipulação e esculturas de chocolate, que coisa linda. Iniciou sua trajetória com bolos artísticos, estudando nas instituições Senai e Senac, uma das melhores, ou se não a melhor do país, né? Posteriormente, especializou-se em preparação, montagem e decoração de bolos na Wilton School de Chicago, onde participou por várias vezes de cursos e eventos. Ele, desde os 15 anos, iniciou a carreira como professor, só que de inglês. Temos isso em comum, somos tradutores de formação. E olha só, gente, vira a página. Meu Deus. E aí tem uma dedicação toda na formação de pessoas, isso que é muito legal, né? Em 2016, ele é certificado para ministrar os métodos da Wilton no Brasil e atua como chefe confeiteiro, dando cursos e treinamentos, como eu já falei. Em 23 e 24, continuou sua trajetória de aperfeiçoamento com cursos práticos na Chocolate Academy, The Barry, não sei. Barry Callebaut, desculpe. Não é Barry, é Barry Callebaut. Aprendi, em São Paulo. Profissionalmente é mais conhecido por Caco, olha lá, apelido que ganhou carinhosamente de uma de suas alunas, que legal. Hoje é consultor, chefe e instrutor de importantes empresas no ramo, dando aulas de confeitaria em todo o Brasil e no exterior. Bem-vindo, amigo! Quantos anos que eu não te via? Nossa, 15 anos, talvez. Muito um pouco mais. Olha, eu acho Só de casamento nós temos 23. Eu ousaria dizer que primórdios da década de 90. Por aí, então. Sim. Primórdios, Verdade. porque nós éramos da Jupara, né? Jupara, que a gente vai falar um pouquinho, talvez, sobre isso. São muitos anos, mas o que é legal é que o tempo passa e as redes sociais nos possibilitam Esse reencontro. nos reencontrarmos, entende? Então, a gente está muito honrado e feliz de te receber. Muito obrigada. Energia boa, coisa boa. Ai, que bom. A gente fica muito feliz. Conta tudo pra gente sobre você. O Marcelo vai começar aí, amor? Posso começar. Lançando uma pergunta, nosso bate-papo delicioso e doce. Bom, assim, né? Bom, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Marcelo. Eu te conheci como coordenador lá dos jovens na época da Jupara e como professor de inglês na época. Acho que você já era professor de inglês, Já né? era professor, já era E agora chefe e educador. Da onde veio essa paixão pelo doce, pela confeitaria? Pela cozinha em Pela si, cozinha. né? Como você chega no doce, vamos dizer assim, né? Assim, eu acho que é muito reflexo do que acontecia em casa, né? Porque
a minha mãe sempre cozinhou escandalosamente bem. E quando eu falo cozinhar escandalosamente bem, é o arroz, o feijão, o mexido de ovo, né? Então, ela fazia uma gelatina que era incrível, né? Ela conseguia transformar uma gelatina numa sobremesa. E, então, assim, a minha experiência com cozinha é uma cozinha muito criativa, porque eu me lembro que na época a gente não tinha muitas condições, mas a comida era sempre vibrante em casa, né? Então, assim, minha mãe pegava uma abobrinha, um ovo e um tomate, ela fazia assim uma coisa escandalosa. Então, eu nunca tive uma percepção engraçada. Eu sei isso hoje, quando a gente olha para trás, né, depois de ver, a gente olha pra trás, a gente fala assim, puxa, a gente não tinha condições, porque assim, tinha semanas que a gente não via carne por 10 dias, mas a gente nunca sentiu falta, né? Porque a criatividade da minha mãe na cozinha era sempre muito interessante, com absolutamente tudo. E então acho que vem muito daí, né? Acho que e a cozinha em casa nunca foi proibida. Então, assim, eu quero fazer alguma coisa. A gente podia ir para a cozinha, né? Desde que a gente limpasse, desde que a gente organizasse. Pois é, o detalhe, né? Mas isso sempre... A gente também sempre foi muito educado, né? Então, assim, a cozinha nunca foi um ambiente proibido. E comer, para nós, sempre foi muito prazeroso, porque a comida era sempre muito boa. A comida, o doce, era sempre tudo muito gostoso. Então, acho que começa daí esse processo. Né? E, assim, e isso não só na minha casa. Na casa das minhas tias também era assim. As minhas tias... Eu me lembro que as minhas tias cozinham muito bem também. Então, eu acho que a gente tem... Eu carrego no DNA essa coisa da cozinha. Você tem uma memória afetiva muito gostosa sobre esse espaço da casa, né? E quando que se transformou, primeiro, saber, né? Quando eu vou fazer isso para minha vida, profissionalmente? Foi um acidente, Marcelo. Vou ser bem sincero. Porque, assim, a minha primeira formação acadêmica, eu sou tradutor, né, como a Dé falou. É que, assim, eu entrei na faculdade com 15 anos. Você perdeu a E eu me formei com 19. Né? Aos 14 anos, assim, eu sempre gostei de idiomas, E eu queria estudar inglês e meu pai não podia pagar. Assim, podia pagar para um, mas nós somos 4. Né? Então, assim, não é aquela coisa, escolhe um, manda esse para a escola e os outros... E aí, eu acho que, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha... Meu pai comprava gibi pra gente. E tinha um negócio de uns cursos. Tinha uma propaganda de cursos que você comprava o curso e recebia as apostilas pelo correio. Sim. E meu pai comprou esse curso de inglês. E eu comecei a estudar por ali. Né? Lembrando que naquela época a gente não tinha acesso a computador, a internet, os filmes que a gente assistia na televisão, era tudo dublado, né? Enfim, mas a gente ia com música, né? Assim, eu cantava ABBA com perfeição, né? Então, assim, e com 14 anos abriu uma escola de inglês na Avenida Paz de Barros, Up to You, que eles eram de Americanas, abriram uma escola bonita, numa daquelas casas bonitas. Eu, com 14 anos, fui lá, bati na porta e falei assim, quero ser professor. E aí eles me contrataram para de sábado, aos sábados, eu dava aula de reforço para os alunos. Né? Então, todo sábado eu estava lá, dando aula, com 14 anos de idade. E aí quando eu fui... porque, na verdade, eu fiz colégio São Judas Tadeu e eu fiz... era curso técnico e eu fiz técnico em tradução. Né? E aí eu fiz inglês e francês. Na sua época tinha essa opção? Tinha os dois. A gente tinha que fazer os dois. O meu era só inglês. E eu tive 3 anos de francês. Aí eu aprendi, eu falava francês. Na minha época era só inglês. E a minha professora de inglês era muito boa também. Era a Nilda? Então, não vou lembrar. Não era Nilda, não vou lembrar o nome, porque mas era uma professora super jovem, assim, super conectada com a gente. E então eu comecei a trabalhar na FEPAS, a Ferrovia Paulista do Estado, aos 14 anos, num programa que eles tinham lá, de jovem aprendiz. Eu já estava no primeiro ano de faculdade, inclusive. Não, eu estava entrando na faculdade.
Estava prestando vestibular. E eu fui trabalhar na área de RH, na área de treinamento. Né? Eu fui trabalhar no Então já vem esse quesinho da formação aí, né? E assim, e eu tive uma ascensão muito rápida dentro da FEPASA. Em 6 anos, eu entrei como menor aprendiz. Sim. E em 6 anos eu saí como analista sênior. Né? E eu entrava em sala de aula para dar treinamento, enfim. E aí, quando eu me formei, eu fui para o exterior fazer as minhas especializações em língua inglesa. Então, eu fui para a Inglaterra fazer especialização. Fui para a Espanha fazer espanhol. Eu fiz a Universidade de Salamanca, enfim. Né? E quando eu voltei, a universidade me chamou para dar aula. A universidade onde eu me formei, eles me convidaram para dar aula. Eu tinha 20 anos. Olha. Eu era mais novo que os meus alunos. Isso é muito louco, né? E aí, assim, eu desde então pisei em sala de aula. Se eu não estava em sala de aula dando treinamento, eu estava em sala de aula dando aula. O mosquitinho te picou e aí já era, né? Tá não, contaminado. Assim, ser educador né, a gente não quer. E como não quer que entra na sua vida você ir para Israel, que aí sim lá parece que foi quando você pôs a primeira vez para trabalhar dentro de uma cozinha. Então, eu quando trabalhava na FEPASA, uma das analistas que trabalhavam comigo, ela é judia e a filha dela estava em Israel, tinha ido para kibbutz. Na verdade, ela não estava em kibbutz, ela estava em Moshav. E aí eu tinha muita amizade com a filha dela e com ela. E como eu já estava terminando a faculdade, eu falei, assim, me pareceu muito interessante. E aí eu fui ler sobre kibbutz. Né? Eu fui ler sobre kibbutz e eu falei, gente, que coisa bacana, que diferente. Eu falei, eu quero experimentar isso para mim. E aí, quando eu cheguei em Israel, quando você chega num kibbutz, eu fui como voluntário, porque eu não sou judeu. Mas assim, eles abrem as portas, eles abrem as culturas para você. Você se inscreve como voluntário. Existe um programa para voluntariado que é internacional, eles recebem pessoas do mundo inteiro. E aí quando eu cheguei lá, a gente trabalha de segunda, de domingo a sexta. A gente só não trabalha no sábado. E aí eles, olha, você gostaria de trabalhar onde, não sei o quê, a gente está precisando de alguém na cozinha. Falei, eu gosto de cozinha, né? E aí lá fui eu trabalhar na cozinha. Eu começava às 5 da manhã, porque eu preparava o refeitório para o café da manhã. Depois eu recolhia todo o café da manhã no kibbutz. Esse kibbutz era um kibbutz pequeno que eu morava, tinham 600 pessoas. Aí a gente retirava tudo e preparava para o almoço. Eu saía meio-dia de lá, do refeitório. Né? E assim, eu comecei dentro do refeitório só, organizando as coisas, depois fui para dentro da cozinha fazer os pré-preparos. Então, assim, a gente foi... eu fui tendo várias etapas ali na cozinha. E aí a gente tinha que fazer rodízios, né? E eles não me deixaram, não, assim, você tem que ficar aqui na cozinha. Tá. Né? E assim, eu fiz os eventos, teve festa de casamento, eu ajudei a preparar as coisas para festa de casamento. Tem todas as festas comemorativas, enfim, eles me envolveram em tudo. Né? Então já foi... Foi um programa bem rico, então, né? Para você. Super. Assim, eu costumo dizer que, assim, né, com 20 anos de idade, 19 para 20 anos, foi assim... impagável o que eu aprendi nesse tempo que eu passei lá. E é o berço do mundo, nível de cultura, nível de educação, né, de absolutamente tudo que tem naquela terra. E ainda mais na formação religiosa que eu vinha. Né? Então, se você ver as coisas que você lia, é muito interessante. Né? E aí, quando eu voltei, entrei para a faculdade para dar aula na área de língua inglesa, e na área de treinamento, porque eu abri uma consultoria na área de RH. Né? E aí foi 2012,
Porque eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Eu falei, eu queria fazer uma outra pós. Eu queria fazer uma outra pós. Eu queria voltar para a sala de aula, na Então, é verdade. isso que eu ia te perguntar, porque daí ser chefe, né, formação e tudo mais, não foi outra faculdade, foi uma pós, Foi uma então? pós-graduação. Foi uma pós. Aí, assim, porque como eu decidi voltar para a sala de aula. Eu queria, assim, e eu queria sala de aula mesmo, sabe? Assim, aquela coisa de caderno, caneta, de estojinho. Eu queria alguma coisa assim. E aí eu falei, vou fazer pós em quê? Aí eu fiquei pensando, vou fazer em geografia, não, vou fazer em história. Aí eu falei, acho que eu vou fazer em gastronomia, né? Legal. Mas eu falei assim, eu também não queria fazer qualquer coisa. Eu falei, eu quero fazer, já que vai fazer, quero fazer direito. Aí fui Mas nessa época é uma área que já está em ascensão, né? Mas não, na época não estava. Não estava ainda? Assim, estava começando todo esse processo de ascensão, né? Estavam começando os cursos de gastronomia. Na verdade, os dois melhores. Quando eu fui pesquisar para identificar onde eu iria estudar, tinha o Senac em Águas de São Pedro, que ainda tem, né? Na verdade. E aí em Morumbi se destacava como as melhores cozinhas de São Paulo, como os melhores chefes. Até hoje, né? Até hoje, até hoje. E aí me inscrevi para. Quando você se inscreve para a Foz, inclusive você passa por entrevista, tal, né? E aí me inscrevi e comecei a pós. Foram 2 anos, eu não faltei um dia. Eu não faltei um dia. Né? Assim, eu fui absolutamente todos os dias. E é aquela coisa, eu já gostava de cozinha, mas eu não sabia que eu gostava tanto. Não sabia que eu gostava tanto. E então aquele ambiente profissional, aquele ambiente, e aí ter que voltar a estudar e estudar muito. E eu assim, e tudo que a faculdade me ofereceu, vai ter concurso de não sei o que, eu entrava. Vai ter viagem para não sei para onde, eu ia. Eu peguei todas as oportunidades, né? Então eu saí de lá muito engajado com essa coisa de cozinha. Isso foi 2012 para 2013, e nesse meio tempo eu também estava abrindo o meu centro de treinamento na Vila Mariana. Então eu tinha comprado uma casa na Vila Mariana, que na verdade a gente demoliu essa casa e construiu um centro de treinamento com salas para que a gente pudesse dar treinamento, porque a gente prestava muito serviço para empresas. Então a gente queria ter um espaço para que as pessoas pudessem fazer o treinamento lá também. E quando estava no processo de construção da coisa, a arquiteta falou para mim, bom, você vai precisar de uma cozinha, porque vocês vão ter que ter um coffee break, um café, alguma coisa assim. Ela falou, tem esse espaço aqui, por que você não faz uma cozinha bem bacana? Aí eu falei, acho que eu vou me dar de presente uma cozinha industrial. Né? Eu falei, eu mereço. Aí a gente mandou fazer uma cozinha industrial, enfim, e projetamos. Aliás, veio o arquiteto da Anhembi Morumbi projetar a minha cozinha. Que legal. E aí eu me dei de presente uma dessas cozinhas assim incríveis, né? E uma história interessante é que assim, eu estava elaborando um programa de treinamento para o Itaú, que era um dos nossos clientes na área de RH. E aí a gerente da área falou assim, e se a gente fizesse alguma atividade com cozinha com essa equipe? Para quem que ela foi falar, né? para quem que ela foi falar isso, né? Pois é. E aí eu adorei a ideia e montei para mexer com aquele conteúdo que ela queria resolver na área de RH. Eu montei uma atividade culinária. E foi um sucesso. Tipo, foi uma dinâmica né, dentro do treinamento, dentro da cozinha. Dentro da cozinha. Né? Entendi. Então, eles saíram da sala e foram para a cozinha. Então, assim, foi um sucesso. E aí eu falei, acho que eu vou começar a fazer isso para outras empresas. Né? E na época eu prestava serviços para Porto Seguro, para Sul América, para Allianz, para o Santander, para Goodyear, para Ford. E aí a gente começou a trazer o pessoal para a cozinha. Né? Então, assim, aí eu juntei essa minha expertise na área de treinamento com a minha expertise de cozinha. E que assim, eu ia estudando. Mas uma coisa interessante é que quando eu fiz a pós, ela é dividida em módulos. A gente teve um módulo de confeitaria. E a professora Lúcia, que nos deu o módulo de confeitaria, assim, essa pessoa, ela falava, a gente se calava.
Assim, porque a gente queria ouvir, absorver. Assim, a mulher era incrível. Ela é, né? Eu tenho um contato com ela. E aí eu me apaixonei mais ainda pela parte de doces, né? Assim, eu sou um formiga. Assim, Você gosta de comer doce? adoro. Eu adoro comer doce. Eu Se adoro. você prefere doce ou salgado? Não, uma coisa não substitui a outra. São os mesmo? dois. São os dois. São complementos, eu como então. assim, eu como 5 coxinhas e 5 pedaços de bolo. Não entre em conflito. Não eu é acho que assim. eu tô nessa também. Ou é um, é o não. Você não quer polarizar. Não, 5 não. coxinhas e 5 brigadeiros. Isso, assim, arroz, feijão e o pudim. Né? Então não tem uma coisa. Tem como substituir. Tá. Não tem como. Mas assim, o que me chamou a atenção na confeitaria, que é uma coisa que eu falo para os meus alunos hoje, eu digo assim, olha, gastronomia, cozinha salgada é receita. E que tem ajustes, tem possibilidades. A confeitaria é química. Então, assim, 1 grama é 1 grama, 1 grau é 1 grau. A exatidão da confeitaria, a confeitaria ela exige muita disciplina. Né? E eu gosto disso, eu gosto dessa coisa de ser disciplinado. E ela permite também todo um lado artístico. Eu sempre gostei de desenhar, pintar, né? De criar, eu sempre gostei disso. Cara, quando você fala de disciplina, nós que não somos da área da gastronomia, eu acho muito estranho, mas essa constância de programas de gastronomia da brutalidade. Isso é preciso? Isso é necessário? Então, ou isso é polêmico, artístico? eu acho. Não, assim, vamos lá. Desculpa perguntar, mas quando eu falo mas eu disciplina, acho que é importante. tem várias formas de disciplinar alguém. Não precisa gritar. Assim, vamos entender. Na verdade, a gente tem que entender um pouquinho da história, né? Legal. Quando você vai olhar para a história, aí a gente estuda quando a gente estuda gastronomia, a gente tem, aliás, o meu professor de história na universidade era um assim, você imagina, a gente tinha uma aula de 8 horas com ele, era o dia inteiro. A gente não piscava, e era um velhinho. E nem vê passar, né, se bobear. Era um velhinho com uma bengalinha, ele sentava na mesa e ali ele falava às 8 horas. A gente não piscava. A gente não queria sair para almoçar. Imagino. Né? Porque o cara, assim, ele conseguia colocar a gente dentro da história, era um absurdo, era um absurdo. E não só eu, todo mundo na sala de aula. Né? Que legal. E você imagina que, por exemplo, toda essa área, tudo que a gente conhece hoje de alta gastronomia e confeitaria, isso veio dos palácios reais. Né? Então, assim, você tinha os verdadeiros banquetes e ali você tinha os chefes, né? Então, ou dos palácios, ou dos conventos, enfim, né? Mas é o que a gente conhece. Você imagina, então, que você tinha lá um chefe dentro de uma cozinha de um palácio, que você imagina que deveria... O tamanho dessa cozinha e quantas pessoas você não tinha lá dentro. Só que, assim, as pessoas que trabalhavam abaixo dele, cortando, picando, matando o boi, né? Esquartejando, enfim, e os porcos eram pessoas com nível de educação praticamente zero. Muitas delas, inclusive, analfabetas. E pessoas, todas elas com faca na mão. Né? Você imagina um chefe extremamente... Né, de um nível de educação, né, e ele tinha que falar com essas pessoas. Então, muitas vezes, ele tinha que ter um nível de autoridade muito grande, né, para se impor mesmo. Para se impor. Pra Então, armado. Mas é que você imagina, né, então, assim, Sim. quando você olha para essas cozinhas, Interessante essas essa visão, cozinhas nunca tinham tinha isso, pensado nisso. né? Mas legal. assim, quando começou todo esse boom de abertura de escolas e universidades e cursos e o acesso à informação, isso mudou. Essas pessoas deixaram de ser analfabetas, essas pessoas. E assim, Pelo lógico. contrário, né? As pessoas que buscam a gastronomia já é um nível muito diferenciado. E tem outra coisa, todo nível tecnológico também, né? Então, assim, essas pessoas, elas cozinhavam na lenha, elas cozinhavam, né, mudou tudo isso. Né? Então, hoje não tem mais espaço
para uma cozinha dessa. Muito pelo contrário, o que a gente tem que perpetuar hoje, né, eu acredito que no preparo a sua energia vai para o prato, né? A sua energia vai para o prato. Ele é uma fotografia de um país, ele é a fotografia de uma região, e ele é fotografia de uma cozinha, né? Ele é fotografia das pessoas que estão dentro da cozinha. Então, você não pode perpetuar mais uma cozinha com um nível de estresse, porque, né, esse estresse vai para o prato, né? E esse prato vai para o comensal. O que a gente vê na televisão, né, e eu costumo dizer assim, quando os alunos perguntam para mim assim, por que você não participa de tal programa? Eu nunca Você quis não iria? participar. Não. Não. Foi convidado já? Já. Ai, que Já. legal. Eu não participaria no Brasil, mas eu participaria fora do Brasil. Então, assim, se você assistir o nosso MasterChef aqui, né, você vai ver esse nível de Agressividade? de agressividade, né? Agora, eu digo para os meus alunos, assistem o MasterChef Austrália. Assim, é uma fofice. É mesmo? É de você não querer desligar a televisão. Né? É outro nível, né? Quando você vê, por exemplo, um bake-off aqui no Brasil e você assiste um bake-off inglês, na verdade, aliás, a versão original em inglês, é uma poesia, né? O que acontece aqui, né? Isso eu sei através de estudos, né? Não é uma opinião só. A gente tem no Brasil uma coisa que, embora eu acho que vem melhorando isso, mas a gente tem uma coisa que a gente chama de confronto de miséria. Legal. Ganha quem for mais miserável. Vou dar um exemplo prático. Se eu falar assim para você, assim, Marcelo, eu tô com dor no cotovelo aqui, tá doendo esse cotovelo. Marcelo vai falar, o meu tá doendo o cotovelo e o ombro. Aí a Dé vai falar assim, gente, eu não vou nem falar do sangramento que eu tô nos rins. É uma competição da desgraça. Então assim, a miséria, Tá. né? E isso, se você tá numa roda de amigos, né? E você estiver fazendo esse confronto, a conversa flui. Se você chegar numa roda de amigos e falar assim, gente, hoje eu tô ótimo. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer saber da sua... Né, da sua saúde, as pessoas querem saber da sua doença. Então, assim, um programa para dar Ibope, ele tem que ter conflito, ele tem que ter gritaria. Quando você vai, é só vocês. Eu não estou falando só dos programas de gastronomia. Sim, aprendiz. Todos os outros, você vai ver, porque é isso que quando as pessoas assistem, as pessoas vão atrás disso. E as pessoas se identificam, eu acho, sabia? Mesmo, por exemplo, que nem BBB. Normalmente o que mais sofre, o mais coitado ali na edição é o que ganha. Mas eu já entendi aqui. O Caco forma lords, não forma não forma brutos. Mas mesmo porque eu acho que né? pessoas que trabalham com doces já também tem uma Não, outra característica. é assim, existe uma coisa da cozinha, que aí seja tanto na gastronomia quanto na confeitaria, que você tem pressão de tempo, você tem pressão de temperatura, né? E hoje de manhã eu acordei super cedo, eu acordo cedo todo dia, e antes de ir para a academia, eu escrevi uma receita nova de biscoito. Que eu vou fazer. Eu já até tirei a manteiga da geladeira, quando chegar em casa eu vou fazer. Só para dar vontade na gente, mas tá bom. Depois eu mando a foto. Tá Isso aí. Mas assim, e aí, na hora que eu estava terminando assim, forno, que é um biscoito alto, é o que a gente chama de New York Style Cookie, são aqueles biscoitos altão, super fofinhos, sabe? E eu falei assim, 13 minutos ou 14 minutos eu vou colocar na receita. Eu falei, bom, vou deixar 14, mas a hora que eu for, como é uma receita nova, a hora que eu for assar, eu ligo o cronômetro e vou identificar a 170 graus se ele precisa ficar 13 ou 14. E 1 minuto faz diferença. Faz diferença. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque a cozinha, ela tem sim uma pressão do tempo, ainda mais quando você trabalha num restaurante. Porque você tem a experiência do comensal, que ele, né, existe um tempo entre o primeiro e o segundo prato, existe entre a refeição e a sobremesa, que você tem que respeitar. E a cozinha é vibrante. Então, muitas vezes, eu não estou dizendo que
assim, existe pressão. Uma coisa é pressão, outra coisa é falta de educação. Né? Perfeito. E eu não admito isso. Eu já trabalhei em cozinha, né? Assim, fazendo eventos, já fui convidado para alguns trabalhos e eu sou consultor. Muitas vezes quando algum restaurante me chama para identificar alguma coisa, eu vou lá com a minha prancheta na mão e eu fico uma semana dentro da cozinha entendendo o que está acontecendo. Então existe a pressão natural. Agora, você imagina já a pressão que você tem. Ainda você tem alguém colocando mais pressão, né? E alguns desses chefes que a gente vê na televisão gritando, fazendo, eu conheço. E é a coisa mais fofa da face da Terra. Então Meu Deus. Né? é uma coisa cênica, então. Não, mas é porque assim, mas eu não estou criticando. Eu entendi. Assim, eu entendo porque assim, o programa está no ar, o programa tem que ter pontuação, o programa, né? Sim. E assim, eu só fico triste que muitos desses programas aqui tenham que gerar, né? Tenha que ter um pouco disso. Não estou dizendo que são todos os programas, não estão, mas muitas vezes essa coisa vem da direção mesmo. Não, a gente está precisando de um pouquinho de gritaria, tá? Não, e outra, a questão é a seguinte, para o leigo, para aquele que assiste e não sabe nada daquela área, ele imagina que não é assim, a realidade é essa. Nunca na vida que eu vou querer trabalhar nessa área. Não quero ninguém me humilhando, enfim, né? Porque passa essa impressão, vamos dizer, não, e né? assim, e não é só no Brasil, existem outros países. Eu estou dizendo porque, por exemplo, o MasterChef, eu já assisti de vários países, né? E alguns outros países também têm essa coisa da pressão, da falta de educação, da gritaria, coisa que eu definitivamente não aceito, não assino embaixo. Não, você tem que lembrar, né, que antes de tudo é gente lidando com gente. Isso, exato. Né? Sabe, antes de tudo é gente lidando com gente. Gente lidando com gente, eu adoro cozinhar também, mas eu sou super amador. E qual seria a primeira receita que você ensina para um aprendiz? A primeira, mais cru para a questão da confeitaria. Então, assim, vai depender muito. Você não precisa passar receita, mas assim, qual é o tipo de doce simples e gostoso? Vamos dizer assim, né? A confeitaria no Brasil é muito bacana. A confeitaria no Brasil, ela é única. Quando a gente fala de confeitaria... Primeiro que assim, o que a gente tem no Brasil? A gente tem no Brasil um profissional que você não encontra no exterior. Inclusive, as pessoas do exterior têm dificuldade de entender. Eu vou dizer o termo, que assim, são os boleiros e as boleiras, né? Que é aquele rapaz, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora que faz um bolo em casa para vender, que faz um brigadeiro em casa para vender, que faz um pudim em casa para vender, e que esse vender muitas vezes pode ser no porta a porta, pode ser num farol, pode ser numa praça, pode ser nas ruas. Nos Estados Unidos, você tem as pessoas, só que assim, o negócio é muito mais profissional. As pessoas que decidem fazer um bolo em casa, não vai fazer muitas vezes ali na cozinha de casa, vai locar um espaço e aí vai ter todo o aparato profissional, coisa que aqui não. Aqui, muitas vezes, eu tenho alunos meus que fazem bolo para vender e não tem batedeira. Caramba. Ainda. Né? Que estão ali na mão fazendo coisa. Então, assim, vai depender do que as pessoas querem. Eu tenho hoje pessoas que se dedicam um pouco de tudo. Uma coisa que faz muito sucesso no Brasil, uma receita que faz muito sucesso no Brasil, são os bolos caseiros. É isso que eu ia dizer. Os bolos caseiros. Gente, quem que não gosta de um bom bolo de cenoura? Então, um bolinho de fubá gostoso, fofinho. Um bolo de chocolate. Com aquela erva doce, um bolo de chocolate. Bem feito, um bolo de baunilha, um bolo branco bem feito. E é aquele bolo que quando você vai ali, bolo caseiro, né? Que tem vários lugares que agora vendem e tal. E você compra, você fala, você lembra da sua avó na hora. Você corta o pedaço, você lembra. A minha sobrinha, ela trabalha num banco, mas é confeiteira também. Né? Ela é bancária e confeiteira. E uma das coisas que ela mais vende é bolachinha. Então, essas bolachinhas, sabe essas bolachinhas aqui, bolachinha de vó? Sim. Ela faz e ela vende assim, toneladas de bolachinha.
né? Porque as pessoas querem ter uma coisinha para beliscar. E às vezes é engraçado, né? Porque você fala, não, o Caco trabalha com confeitaria, então a gente imagina aqueles doces todos muito trabalhados. Mas às vezes o simples também não é tão fácil. Um simples bom. A minha receita de bolo de cenoura é o melhor bolo de cenoura da face da terra. Eu vou deixar uma promessa, eu vou trazer para vocês. Eu vou esperar. Não, Quem me assim, prometer vai ter que Eu levei cumprir. 3 anos para chegar nessa receita. Você Você aquela receita que você fala assim, cheguei onde eu queria. Ninguém faz o bolo de cenoura melhor do que o meu. É assim, eu faço o bolo de cenoura, eu como ele inteiro. Porque ele derrete na boca. Então você vai fazer um bolo inteiro para nós. Para vocês. Eu ainda cubro ele com o melhor brigadeiro da face da terra, que é o meu. Que é o seu. Né? Então, assim, é isso que você falou, né? O simples muito bem feito é irresistível. É legal isso, porque a gente retoma lá quando você começou falando da sua mãe. Que você disse, a minha mãe transformava uma abobrinha com a criatividade dela. Um arroz e um feijão muito bem feito, às vezes não é fácil de fazer. Não é. Eu vou aqui contar da minha... O que você vai fazer? Vou passar uma vergonha aqui agora. Mas tudo bem, não tem problema. Sabe, eu sou casada, nós completaremos 23 anos de casado. Eu fui aprender a fazer feijão na pandemia. Foi muito feijão crocante. Feijão crocante. Foram anos e anos e tá uma beleza, tá tudo bem. Tem uma coisa que o Marcelo nunca fez foi reclamar de qualquer coisa que eu fizesse. Então ele é meu amor. Mas assim, é coisa assim, um arroz e um feijão, gente, mas tem que ser bem temperadinho, Não, e não é né? só isso. Você sabe que aí eu vou entrar também, né, na questão da importância da informação, né? Assim, na importância de você ter um profissional que conhece. Antes de ser confeiteiro, e eu sou confeiteiro, mas eu sou professor. Né? Então, assim, eu sou um profissional de educação na área de gastronomia e confeitaria. Então, eu estudo muito. A minha tia, que adora feijão, ela começou a não poder comer mais feijão. Porque dava gases, ela dava desconforto. E aí eu fui estudar feijão. Eu fui entender o que era isso, né? Então, que toxina que existe dentro do feijão que provoca isso no ser humano. E aí eu fui estudar como minimizar essa toxina dentro do feijão. Demais. Para que ela pudesse comer um feijão e não ter esses sintomas, esses sintomas. Então, assim, eu faço um feijão que ele é muito mais leve nessa toxina, mas eu fui estudar para isso. Né? Então, assim, a importância de ter informação. Então, assim, e lógico, ele é super temperado, mas assim, é temperado gostoso, né? Mas ele também é um feijão com menor nível de toxina, por causa do modo de preparo. Certo. Então, por isso que é importante também seguir direitinho uma receita. E a gente ter acesso à informação, ou buscar a informação. Né? Porque, afinal de contas, uma receita, ela tem, né, todos aqueles passos, né? Então, o modo de preparo, os ingredientes, você está falando do tempo, que é muito importante. E aqui me lembra aqui a sua irmã, Camila, que ela adora fazer doce, minha cunhada. Ela é louca por doce. A gente vai almoçar, ela tá sempre inventando uma sobremesa, por mais simples que seja, né, amor? Salgado, né? O mal salgado e a Camila, e minha mãe dando surra na gente, tanto no salgado todo, e no doce. Mas superior. a minha cunhada é engraçada, que tem vezes que ela fala, não tenho esse ingrediente, vou pôr o outro. Não tenho, sei lá, gelatina sem sabor, sei. Vou pôr outra coisa que vai endurecer do mesmo jeito. E vira, às vezes, umas patecas. Tipo, não dá certo. Ela muda a quantidade, mas ela gosta também de tentar. Sim, sabe? mas é importante. Né, Mar? Isso é uma coisa que acontece muito. Ela tenta, ela fala, vou testar. Né? E a gente acaba sendo cobaia, assim, mas sempre fica gostoso, né? Mas é muito interessante o que você está dizendo. Porque dentro, né, de quem vai aprender, seguir essas regras e ser disciplinado é fundamental, então. Sim, né? Sim. É fundamental. E a confeitaria exige isso. Disciplina na confeitaria. Na cozinha é importante, mas na confeitaria, que é o que eu sempre falo, 1 grama é 1 grama, 1 grau é 1 grau. E se você quer
né, se você quer chegar num nível de perfeição, e quando eu falo nível de perfeição, eu não estou falando de uma sobremesa sofisticada, nível de perfeição de um bolo de cenoura, de um bolo de chocolate, de um brigadeiro. Né? Existem aqueles brigadeiros que a gente come e fala, meu Deus, Não tem? dá até arrepio. Isso. Né? Que assim, porque a coisa está muito bem feita. Né? E aí sim, a panela interfere, o fogo interfere, o tempo interfere, a forma como você mexe interfere. Então assim, dá para fazer um brigadeiro? Dá para fazer um brigadeiro, mas você consegue também fazer o brigadeiro. Né? Aí envolve técnica, envolve informação, envolve disciplina. A gente sabe que, assim, imagino eu, por favor me corrija se eu estiver falando besteira, assim, que quem procura um curso de confeitaria, normalmente são pessoas ou que gostam muito de fazer o doce ou porque trabalham com aquilo, né? E nem sempre as pessoas têm todos os equipamentos adequados, como você mesmo citou há pouco, né? Da batedeira do seu aluno. E aí, como que funciona? Você também consegue, na hora de ensinar, dar alternativas para essas pessoas? Aí assim, aí é a nossa responsabilidade. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. A gente acabou de sair da Páscoa. Eu sou chefe chocolatier, eu trabalho ensinando as pessoas a trabalharem com chocolate. E uma coisa que eu uso na minha aula, para trabalhar com chocolate você precisa de termômetro. Tá. Né? Não dá para trabalhar com chocolate sem termômetro. E eu uso o termômetro de bastão na minha aula, que é um termômetro de espeto. Eu tenho os termômetros a laser, eu tenho os termômetros que eu trago do exterior, né, em todas as viagens, mas eu uso o termômetro simples. E eu uso nas minhas aulas as vasilhas simples, as espátulas simples. Eu derreto o chocolate no micro-ondas e no banho-maria, porque eu quero que as pessoas saiam da minha aula podendo fazer. Né? Eu não tenho um termômetro, mas esse termômetro ele custa R$22. Esse que eu uso na aula, ele custa R$22. Né? E a pessoa fala, nossa, o pessoal até pergunta, você não tem o termômetro a laser? Por que você não usa? Eu falei, eu tenho, mas eu não uso porque eu não sei se você vai poder comprar. Para você aplicável. Né? E, assim, e eu não quero que você chegue na sua casa e fale assim, o meu chocolate não deu certo porque eu usei esse termômetro e o Caco usou um termômetro a laser. Então, a minha responsabilidade enquanto profissional de educação nessa área é acessibilizar. Perfeito. E é uma coisa que eu digo assim, eu não escolho quem vem para a aula, eu sou escolhido. Então eu tenho que tornar a minha receita acessível. Tem uma empresa para a qual eu presto serviço hoje, eu presto serviço hoje para 9 empresas, mas não vou dizer o nome. Pode falar se quiser. Mas não quero dizer o nome, porque assim, quando eu entrei para trabalhar para eles me mandaram as receitas, olha, a gente trabalha com essas receitas, assim, assim, assado. Você não precisa, né? Mas aí eu fui olhar as receitas tinham assim, né? 30 gramas de coco, 120 gramas de creme de leite, 80 gramas de macadâmia. Aí eu cheguei para a menina e falei assim, olha, eu não vou usar nenhuma dessas receitas. Eu falei, mas elas estão com problema? Eu falei, estão com vários. Eu falei, o primeiro, o pacote de coco que os meus alunos compram, ou tem 50 ou tem 100 gramas. O que ele vai fazer com os outros 20? Se ele fechar e guardar, vai estragar. Sim. Então, vamos fazer. Né, a caixinha de creme de leite que os meus alunos usam tem 200 gramas. 120, o que ele vai fazer com os outros 80? Né? Então, eu falei assim, eu vou reescrever. E macadâmia é muito caro. Eu vou colocar amendoim. Então, assim, é a minha responsabilidade, né, acessibilizar isso para as pessoas. E não ter desperdício também. Né? Eu posso. É uma responsabilidade social, eu né? posso, no final da receita, dizer assim, né, olha, né, dica do chefe. Você pode trocar o amendoim pela macadâmia, pelas nozes, pelo pistache. A gente está na era do pistache, eu adoro Também. todos eles. Né? Mas eu não sei quem está lá na minha frente. Sim. Eu só vou saber quem está na minha frente. Né? Hoje eu sei, porque muitas vezes os meus alunos nas redes sociais me digam, eu estou indo para a aula. Então, muitas vezes assim, 60% eu sei quem vai estar lá. Né? Mas como eu também viajo muito, eu estou indo para lugares novos, né? Enfim,
Então, assim, essa responsabilidade é minha, né? De selecionar uma receita. Lógico que eu use os produtos da empresa que está me enviando, mas é que eu acessibilize isso. Para que as pessoas saiam de lá e falem assim, pô, essa receita eu vou conseguir fazer. Eu vou dar um outro exemplo prático. Eu sou especializado em decoração de bolo, né? E eu dou aula de montagem e decoração de bolo, mas eu procuro, nas minhas aulas, fazer uma decoração que seja acessível, para que as pessoas possam reproduzir aquilo em casa. Se eu fizer uma decoração extremamente rebuscada, que a pessoa fala assim, é lindo, mas eu não vou conseguir não tem fazer. Uma habilidade, né? E assim, e o que me deixa mais feliz na face dessa terra é depois de uma aula receber fotos da produção do meu aluno. Que Olha, legal. eu fiz. Né? Eu fiz. Então, assim, eu faço, né? Significa que você educou. Né? Então, assim, para um educador. Você plantou sua sementinha ali, ó. Tem um pouco de você ali, então, né? para um educador, né? Então, assim, não tem. Maravilhoso. Então, assim, eu tomo muito cuidado com isso. Eu tomo muito cuidado, até porque a gente sabe que a gente vive num país de dimensões gigantescas e que muitas das pessoas que escolheram estar nessa trajetória de ser um transformador, né? Ou seja, de comprar farinha, açúcar, ovo e transformar num bolo para que ela possa vender, comprar uma barra de chocolate e transformar num bombom, num ovo de Páscoa, né? Como aconteceu agora. Aquilo muitas vezes é para salvar vidas, é para gerar renda. E quantas, né? E quantas? Nos levam uma casa inteira nas costas, né? Sim. Vendendo um brigadeiro, um pedaço de bolo, né? Eu sei que é difícil simplificar, mas para quem está aqui assistindo, que não conhece você, que está conhecendo você através da gente, que acho que a maioria é o contrário, mas que quer fazer um curso com você. Quais seriam? Você já falou, citou algumas, né? As habilidades que precisaria ter, tem disciplina, do aluno, tá. Gostar de estudar, isso já está meio claro. E o que ele precisa ter minimamente em casa de utensílios para começar? Para começar. É o que tem em casa. Assim, né? Todo mundo tem. Assim, se você tiver uma boca de fogão, se você tiver um forno, né? Tiver vasilha, garfo, uma espátula, uma faca, uma panela, é o que você tem na sua casa. Não precisa de Não, muita você não sofisticação. precisa. E olha, eu vou ser bem sincero, tem muita gente que não tem e faz muito, faz muito. E eu vou lembrar por mim, eu quando comecei, eu também não tinha. Né? Então isso não é uma desculpa para não fazer seu curso. Não é. Mas é o que eu falo, também mas também é uma responsabilidade minha, enquanto profissional, né, que está querendo levar a informação adiante e promover o desenvolvimento das pessoas, tomar esse cuidado. Né? Eu quando olho, eu levo para as minhas aulas o simples do simples do simples. E hoje eu ganho, a gente ganha tudo hoje, né? Sim. Quando eu faço uma receita nova, por exemplo, essa receita de biscoito que eu citei, que eu vou fazer hoje à tarde. 13 minutos. Né? Ou 14. E assim, eu tenho 3 fornos em casa. Né? Eu tenho um forno elétrico, um forno de convecção, que é aquele forno que é com ar quente, e o forno a gás. Normal. Eu asso o biscoito nos 3 fornos. Para você testar em Para cada eu testar em cada um. Eu, quando crio uma receita de bolo nova, qualquer coisa que precise de forno, né, eu asso nos 3 fornos. Ou seja, a sua cozinha é um eterno laboratório, né? É um eterno laboratório. É um eterno laboratório. Testando. Assim, ser professor não é tão simples quanto parece. Não é nada simples, professor. Mas é que assim, não, é que as pessoas muitas vezes... Aqui só valorizamos professores. Mas assim, as pessoas falam para mim, nossa, Caco, eu queria ser professor. Olha, tem que trabalhar muito. Porque né? as pessoas imaginam que a gente só trabalha no momento da aula. Não. E o que vem antes? E o que vem depois, né? O que vem depois, mas e o preparo de tudo aquilo? E os testes. Exato. Né? Esse biscoito é um teste para um curso já ou não? É um teste para uma receita que vai entrar numa apostila. Mas assim,
eu não sei, Débora, qual é o forno que você tem em casa. Né? Então, assim, ele tem que dar certo nos 3 fornos. Claro, claro. Né? Ele tem que dar certo nos 3 fornos. E aí eu vou tirar a média de tempo, e quando eu falo, né, e temperatura, eu ponho para assar e vou controlando isso com cronômetro, não é assim, não é brincadeira. Eu não, claro. né, criar uma receita é uma coisa muito séria. Não é como a minha cunhada que fala, eu vou tentar com esse ingrediente. Não, no seu Não. caso, você está fazendo um laboratório mesmo para colocar depois Porque em depois prática. eu preciso ter certeza que aquele aluno que veio para minha aula ou que adquiriu aquela apostila, independente do que ele vá fazer, né, essa é uma receita que eu faço ela na batedeira, mas dá para fazer com uma colher de pau. Mas tem que ter muita força. Não, Não? né? Não, mas dá para fazer com uma colher de pau. Então, assim, então ela está acessibilizada. Sim, Né? ela é Até porque, assim, a possível. pessoa não... existem receitas que eu preciso da batedeira? Tem. Né? Então, vou fazer o bolo chiffon. Bolo chiffon, você tem que ter... Dá para fazer sem? Dá, mas vai te dar um trabalho. Né? Você vai precisar de braço. Tá. A gente sabe que as pessoas hoje não têm... Né, o celular não dá braço para ninguém, né? Não dá. O braço que eu tenho É muito workout. não, né? e é também é da minha trajetória anterior ao celular. Né? Até porque minha mãe batia bolo, ele não tinha batedeira. Sim. Né? E eram bolos fofinhos, mas né, hoje você tem máquina para tudo. Mas eu escrevo para esse transformador. Entendi. Né? Você quer falar? Eu quero, mas pode continuar. Não, eu ia falar o seguinte, porque eu vi que essa semana não, acho que é dia 20, peraí, vai ter um curso seu no Santo Antônio. Teve um ontem, eu dei Será um que foi o curso. de ontem que eu vi? Ontem eu dei um curso de bombom licoroso. Mas vai ter um próximo? Vai ter Maio? Vai ter maio, isso. Eu acho que foi o de maio que eu vi. Dia 2. Então, você dá, por exemplo, então no Santo Antônio eu sei que vai ter lá uma data de maio que você vai estar lá. Isso. Mas aquele centro da Vila Mariana existe? Não existe mais. Ah, tá. Mas, em primeira mão... Opa, adoro Em primeira mão para vocês, ninguém está sabendo Breaking disso. news. Meu Deus, Né? que honra. Great news. Eu comprei um imóvel, porque, na verdade, por que ele não existe mais? Quando veio a pandemia, lá era um centro culinário de 300 metros quadrados. A minha cozinha tinha quase 50 metros. Eu tinha 2 salas de 55 metros, gigantescas, maior que essa sala que a gente está aqui, e tinha uma outra sala menor. Então, eram 3 salas, e tinham dias que eu tinha 4 cursos simultâneos. Eu tinha mais de 150 pessoas lá dentro. Veio a pandemia, a gente fechou. Claro. A gente fechou. Aí as salas se transformaram em estúdios para gravações de aulas e receitas e fotos e vídeos e tudo mais. E aquele espaço vazio começou a me incomodar. Começou a me incomodar. E é o que eu falo assim, a pandemia nos ensinou muitas coisas, mas uma das grandes coisas que a pandemia nos ensinou é que a gente não precisa de nada grande. A gente consegue viver com coisas pequenas, né, com coisas menores. E na época eu falava para minha secretária, eu falava para a Márcia, eu vou vender isso aqui, eu vou comprar 1/3 desse espaço e a gente vai ser tão feliz quanto. E aí eu coloquei o espaço à venda e eu vendi o espaço para uma construtora. Né, que foi um processo longo, 2 anos, porque eles, na verdade, compraram 29 imóveis com o meu, compraram o quarteirão inteiro para construir um. Né, e no começo desse ano, faz uns 2 meses, eu comprei um imóvel aqui no Tatuapé. Ai, que legal! Né, é na Rua da Saudade, que é atrás da Santo Antônio. Ah, tá. É literalmente atrás da Santo Bem Antônio. pertinho daqui. Então eu comprei o sobrado Que lá. legal. Né? A reforma, na verdade, assim, o processo de reforma já começou, porque a arquiteta já finalizou o projeto. Agora o engenheiro está finalizando alguns detalhes, porque a gente está trocando algumas paredes do lugar.
Então, eu quero ver se daqui uns 4 meses eu inauguro um novo espaço. Ah, você convida a gente? Oxe, com todo Oxe, prazer. vamos Só lá. eu me Todo prazer. convidando? É. Ah, mas eu vou ter... Nossa, uma felicidade E aqui de do visitar, lado. então. Aqui do lado. Ai, que legal. Ninguém tá sabendo ainda. Ai, Oi, que estamos honra, sabendo aqui, pessoal. pessoal. A gente vai espalhar para todo mundo saber. Então. Quem sabe a sua irmã não vai fazer um curso lá, porque ela gosta de Vou doce? investir, porque minha Né? irmã tem Não, futuro. e assim, uma das coisas que eu sinto muita falta é de ter o meu espaço. Né? De ter a Você minha. vai ter uma cozinha lá também, dentro que você São quer? 2 cozinhas. Duas, inclusive. por falta de uma. Vão ser Aí 2 sim. cozinhas. Né? Vai ter uma cozinha maior e assim é a minha cozinha melhor do que foi da outra vez, e uma cozinha também super acessível, né, em todos os sentidos. Eu quero retomar os meus projetos sociais, que eu tinha vários projetos, e poder reescrever os cursos, né, para essas pessoas. Breaking news seu, e aqui a gente então já deixa as nossas portas abertas Joia. para você Sim, voltar para volto contar. pra contar. Olha, projeto social, vou inaugurar, tá. Estamos aqui, Pode tá? deixar. Por favor. Né? Vai ser Assim, uma na honra verdade, sempre. assim, a empreiteira que vai fazer a reforma deve entrar lá daqui uns 15 dias, né? E aí eu vou começar a fazer as filmagens, tal, vou começar a jogar então. e vou estar lá fazendo pressão todo dia porque eu quero inaugurar o mais rápido possível. E tem que fazer pressão para sair logo. Pressão com ternura. Pressão com doçura. Para sair no seu tempo, no tempo que você deseja. Muitas vezes, assim, essa doçura ela se perde. Cacô, agora eu queria falar também da questão afetiva, do paladar que o doce traz, né? Por exemplo, a minha avó fazia um doce chamado, eu não sei se de italiano está certo, figo dei bambini, que é quando nascia uma criança na família, ou no próprio Natal, ela fazia um doce que nunca mais eu perdi minha avó, e talvez eu nunca mais vou ter esse doce. Assim. Você falou da gelatina da sua mãe, que ela transformava em sobremesa. Você podia citar alguns doces que te traz, que não é aquele ratatouille, essa né? memória. Aquele desenho do ratatouille que o crítico foi comer, ele tô lá na infância e destruiu a arrogância dele Assim, ó, no filme. assim, eu acho que o doce um dos doces que eu mais gosto é brigadeiro. E aí, assim, eu vou contar um negócio para vocês não contem para ninguém. Tá bom. Né? Somos nós Né? três Só, aqui. só para todo mundo que vai ouvir isso aqui. Isso. Eu, quando quero fazer brigadeiro para eu comer, eu faço brigadeiro. Porque a receita do brigadeiro mudou, né? Então, assim, hoje vai creme de leite. Sim. Mas eu faço brigadeiro que a minha mãe fazia, que é leite condensado. E aí eu vou atrás do leite condensado integral, que hoje é difícil de achar. Ah, sim. Então eu compro leite condensado, manteiga e Nescau. Yes. Aí eu compro Nescau, eu não tomo Nescau, Sim, Mas ele é exclusivo para mas receita. eu ponho no meu brigadeiro. E eu faço aquele brigadeiro. Né? A única coisa é que eu passo ele num granulado Callebaut, que é um granulado belga. Tá? Claro, Aí claro. dá uma sofisticada Sim. também. Mas assim, eu só mudo o granulado. Mas assim, por quê? Né? Porque esse saborzinho dessa manteiga com esse Nescau é uma coisa que remete a aquela infância, aquele assim, brigadeiro de casa, sabe? Que é diferente quando você vai numa loja de brigadeiro. Eu tenho uma grande amiga, a Silane, que é uma profissional incrível, ela só mexe com brigadeiros. E, gente, os brigadeiros dela são de enlouquecer. Imagino. É um inferno de bons brigadeiros que essa mulher faz. Perigo. Mas, assim, é diferente quando eu faço esse brigadeiro para eu comer, Sim. né? Que é uma coisa que, assim... bolo, assim, tem 2 bolos que eu gosto para comer em casa, que é um bolo de laranja, que é aquele feito com, né, a laranja inteira, e bolo de cenoura. Esse bolo de cenoura tá aqui, tá aqui tá anotado, anotado. viu? Tô salivando aqui. Exatamente. Então, assim, tem essas... Assim, se você perguntar para mim qual é o bolo que eu mais gosto, é o Marta Rocha. Qual que é a Mata Rocha? conheço. Então, Marta Rocha, na verdade, ele é um bolo que ele foi criado em Curitiba, né, em 1969,
justamente para homenagear a Miss Brasil, né, a Marta Rocha. Aquela foi Miss Mundo, acho. E que assim, em São Paulo, eu ainda não encontrei ninguém que faça o original, porque ele tem diferentes camadas. São 16 horas de cozinha, tá, para você fazer esse bolo. Caramba. Porque você vê, ele tem uma massa de ele tem uma massa de chocolate, ele tem massa de baunilha, ele tem praline de nozes, ele tem baba de moça, ele tem geleia de ameixa, ele tem disco de merengue, ele tem recheio de nata. Assim, é uma Pó de tudo de bolo. é uma construção ali de sabores absurda, absurda. E eu já fiz esse bolo 3 vezes em casa. Mas, assim, é um tempo de cozinha. E, assim, absurdo. Porque, você imagina, só o disco de merengue leva 3 horas no forno. Aí você vai fazer... E eu ainda faço fio de ovos para decorar o bolo. Nossa. Né? Então, você leva tanto tempo na cozinha que a hora que o bolo está pronto, você põe ele na geladeira, você precisa dormir, que você está cansado. Só no dia seguinte. Terminou o Você está plantão. cansado, você não tem energia para comer o bolo. Né? E aí depois você come ele na força do ódio. Fala assim, meu Deus, me deu tanto trabalho. E é aquele tipo de bolo que se você tocar minha campainha e eu estiver comendo, eu escondo, porque não dá para dividir, Não dá gente. pra É muito dividir. trabalho, não dá, Entendi, para. Entendi. Né? E aí, assim, você vai para o sul. Eu estive em Porto Alegre semana passada. Você vai para Porto Alegre, qualquer padaria que você entra vende. É mesmo? E vende o. E vende bem. E vende aquele incrível. Gostosão mesmo. Né? Eu vou para Porto Alegre, eu perco todo o juízo. Meu Deus. Eu como Marta Rocha de manhã, tarde e à noite. Caramba. Que coisa interessante. Vou fazer uma pergunta agora, que é assim, você é especialista em decoração de bolo. A decoração é a assinatura, né? Sim. Da pintura. Exato. E aí, é treino também, né? Sim. Muito treino. É treino. Você faz esculturas e tal? Faço, mas assim, eu fiz o primeiro curso que eu fiz de decoração de bolo com bico de confeitar. Foi em Chicago, foi na Wilton, né, na Wilton School de Chicago. E esse curso são 10 dias de curso, o dia inteiro. Né? Tanto é que a gente sai do curso com dor no braço. Imagino. E aí aquela coisa de fazer a rosa de chantilly. Que na internet parece tão fácil. E no curso, né, eu fazia, aí eu mostrava para a professora e ela falava assim, o curso era em inglês, né, Claro. mas ela falava assim, então, uma lady, era uma senhorazinha, uma lady super educada, ela falou assim, então, dá para melhorar. E aí eu fazia, então, tá parecendo um repolhinho. A minha rosa parecia um repolhinho. Né? E assim, mas ela falava com tanta doçura que não dava nem... eu fui assim, aprender... A minha rosa foi ficar bonita depois que eu voltei para o Brasil, com treino. Treino. Né? E é uma coisa... eu gostei dessa pergunta porque, assim, muitas vezes, os alunos... Trabalhar com chocolate... É simples, é super simples. O pessoal dificulta, mas a única coisa é que é técnico. Né? Então, se você respeitar as técnicas, as temperaturas, vai dar certo. Só que, assim, muitas vezes também requer treino. Sim. Não vai dar certo na primeira vez, vai dar mais ou menos certo na segunda, vai dar quase certo na terceira e talvez na sexta vez, sétima, deu certo. E eu falo para os alunos, então tem a questão da persistência, do treino, que foi o que você comentou, que é importantíssimo. Isso acontece comigo também. Quando eu quero... Muitas vezes até esqueci alguma coisa que eu fiz Há muito tempo. há muito tempo. E, gente, como que faz isso que eu não lembro mais? Né? E aí eu tenho que treinar. Vou fazer... lembrei. Vou fazer... não, ficou tudo zoado. Né? E aí eu tenho que treinar. Né? É arte. É arte. É arte. Né? Então, assim, é treino mesmo. Nossa, que legal. E assim, você já pensou em escrever um livro seu com receitas? Ele está escrito. E cadê? Então... Na gaveta. Não, mas é porque, assim, a parte mais difícil do livro... Eu escrevi ele na pandemia. Eu escrevi na pandemia, né? 78... E assim, foi muito legal, porque o que eu fiz?
eu peguei o livro de receitas da minha mãe, de quando ela tinha 15 anos de idade, de receitas todas escritas à mão. E aí, assim, o livro, na verdade, ele já não existia mais enquanto... Era um caderno, na verdade. Tá. Era um caderno. Ele já não existia mais enquanto caderno, então eram as folhas. E ali, assim, minha mãe assistia esses programas Ofélia, né? Palmirinha. E ela anotava as receitas, ela cortava os sacos de pão. E aí, assim, mas ela tinha tudo isso guardado numa pasta, né, numa caixa. E aí eu peguei tudo isso, desamassei, passei ferro, né? E aí eu fui selecionando. E uma coisa interessantíssima é que quando eu fui ler as receitas estavam assim: 8 pires de açúcar. E que pires é esse? Pires, Né? E que pires que é esse? Né? E o quanto de açúcar é isso? Minha mãe é assim também. Né? E aí eu tive que começar a testar essas receitas, e muitas das receitas também eu fui atualizando, porque eu não sei se vocês sabem, as receitas mais antigas, elas tinham muito açúcar. Né? Elas tinham muito açúcar. Muito açúcar. Na época da minha mãe, eles faziam bolos com 3,5 xícaras, 4 xícaras de açúcar. Eu faço a mesma receita hoje com 1,5 xícara. Olha. Até por uma questão de... tem a questão econômica. Né? Eu, quando escrevo uma receita, eu penso nisso, eu penso na questão econômica. 90% das minhas receitas são feitas com água, não é feita com leite, porque a água é mais barata que o leite. Que legal. Então, assim, eu penso nisso. Então, assim, se eu reduzir a 20 gramas de açúcar, né, esses 20 gramas vai deixar a minha receita economicamente mais viável. Sim. Desde que eu não altere sabor, eu não altere textura, enfim. Mas também tem a questão da saudabilidade. Né? Uma receita extremamente doce, primeiro que nem é gostoso. Queima, né? Então eu tive um trabalho gigantesco. Primeiro eu selecionei as receitas que eu queria, né? E aí depois eu tive que traduzir essas receitas e depois melhorar as receitas para o padrão da nossa cozinha de hoje. E ele está pronto, mas a parte de fotografia é uma parte muito trabalhosa. Imagino. Porque para fazer... você imagina fazer fotografia de 78 receitas? Pois é. Né? E assim, e quando a gente contrata essas empresas, esses profissionais de fotografia, a gente paga diárias. Então eu preciso... E essas diárias são carérrimas. Né? Então eu preciso ter um backup de cozinha, preciso ter pessoas para que eles possam fotografar a maior quantidade de receitas No menor tempo possível. Entendi. Né? Mas, assim, eu viajo muito a trabalho. E, como eu falei para vocês, eu sou muito responsável com as minhas aulas. Eu invisto muito tempo no preparo da minha aula. Minha aula é erro zero. Minha aula não tem erro. Minha aula é erro zero. Porque eu penso, inclusive, no plano B. Eu penso no plano C. Se acontecer isso, né, o aluno, ele não... Você não fala, gente, desculpa, não tem essa, me desculpe. Né? Você tem que dar o seu melhor. Então, preparar uma aula desse jeito requer muito tempo. Ou seja, o curso com o Caco é sucesso na certa. Sim. Seguiu as técnicas, foi disciplinado, não tem erro. Não tem erro. Isso é muito Esse daí bom. pode me chamar, inclusive. Pronto, porque daí você vai ajudar a consertar ou dizer assim, você não seguiu aqui do jeito que eu Aí falei. não segue. Não, mas aí eu faço assim. Olha a técnica dela. Assim, eles me mandam a foto, não deu certo. Aí eu falo assim, me diz uma coisa, né? Explica para mim, como que você fez isso? Aí quando então, aí fala assim, você está com a anotação da aula aí? Tô. Vê se o que você fez confere com a anotação. Acabou. Né? E aí você fala, então né? eu não usei isso. Eu não pulei fiz... uma etapa. Então a resposta está ali. Né? Mas é assim, a gente aprende com os erros. Com certeza, né? mas que legal. E aí é assim, né? Você
tem muitos cursos e viaja muito a trabalho e tudo mais, mas obviamente você tem tempo de lazer, de descanso também. Hoje é importantíssimo. Gosta de assistir filme? Adoro o filme, Teria adoro. uma indicação? A gente agora vai esquecer um pouco do Caco professor. Tá. Vamos falar aqui com amigo, estamos entre amigos. Então, vou te indicar um Ó, filme. Então, assim, ó, se for um filme atual, se for pode um ser. filme Pode atual, ser de todos os tipos. então assim, vamos falar de filme de gastronomia, Pode ser. tá? De filme de gastronomia tem os antigos. Primeiro que é que você citou, que é um filme que eu não canso de assistir, que é Ratatouille. É. Eu não canso de assistir esse filme, né? Tem um outro filme que eu tenho esse filme e eu assisto, assim, eu quero assistir coisa gostosa, que é Festa de Babette. Ai, não conheço. Então assistam, assim, Anota aí, a amor. coisa mais incrível, Festa de Babette. É mesmo. O filme é uma poesia e ele explica muito essa coisa, como que a comida, né? Como que a comida transforma as pessoas. Essa comida com alma, sabe? Tá. Eu não sei se vocês assistiram o filme Chocolate com a Juliette Binotti. Não, esse aí eu já ouvi falar, mas não assisti. Assim, é outro filme também que assim, é encantador. Assim, é encantador. E ele também explica muito disso, né? De como ele mostra no filme, né? Como a comida ela interfere na pessoa, né? E não é só corpo, é alma também, né? Aliás, não sei se vocês sabem de onde vem a palavra restaurante. Não, por favor, sei, nos mas não ensine. vou Então tá bom. É que o Marcelo, ele fez um curso. Tem a ver com o seu curso, não? Não tem a ver com o meu Então tá curso, bom, mas deixa eu ele já... contar, tá bom, É na entendi. França, né? Na França, né? Naquela época, você tinha toda essa área de comércio, né? Que as pessoas faziam comércio trocando produtos, né? Então, comprava aqui, vendia ali, né? Enfim, e você tinha esses viajantes. E esses viajantes, eles, à noite, paravam em hospedarias para descansar, né? Para poder seguir viagem no dia seguinte. E normalmente essas hospedarias ali nas beiras de estradas, nas regiões da França, à noite serviam um caldo para as pessoas. Então as pessoas comiam aquele caldo e iam dormir. E as pessoas falavam que aquele caldo ele era restaurador, né? As pessoas elas ganhavam energia para o dia seguinte, né? Para seguir viagem. Isso assim, falando bem, né, bem resumidamente. Sim. Então, essa coisa do restaurante é de restaurar. E não é só de restaurar o corpo, restaurar a alma. Né? E quando a gente come um negócio... E não... comer é uma instituição. Você vê, antes de chegar aqui, eu estava na mesa com a minha tia, com a minha irmã, com meu cunhado, com a minha sobrinha, com a minha prima. Em família. Em família, a gente estava ali rindo, comendo. Então, é uma instituição, né? E a comida transforma. A comida é Essa transformadora. reunião sempre em volta da mesa, né? Que a família toda reunida. Nós também temos esse costume na nossa família. Os nossos amigos que vêm às vezes com a gente, né? Eles falam, gente, é impressionante, vocês não desmancham a mesa. Só vai trocando do arroz, do macarrão, para o bolo, para o docinho, para a sobremesa, para o chá. E a gente está o tempo todo ali porque nós estamos nos conectando, né? E isso em todas as culturas no mundo inteiro, né? E é legal que esses filmes que eu citei, eles mostram muito isso, como a comida, né, verdadeiramente mexe com as pessoas. Maravilhoso. Tem algum filme Ratatouille ali? Não, eu queria citar uma série. Tá. Uma série de gastronomia que eu gosto, que é discrepante do que a gente falou, que é bruta, que é o Urso. A eu gente gosto. já citou aqui no Pode Tudo, Urso, né? Que é, mas é assim, Você tem assistiu já? Não assisti. tá na Star Plus, eu acho. Na Star Plus. Que ela venceu vários concursos, vários prêmios, Grammys, né? eu acho. Que são Grammy, não é o Grammy que fala, Emmys, talvez. Que é como comédia, mas não é drama total drama, ali. é drama. E na verdade é o resgate, é um chefe de cozinha, isso não é spoiler, é um chefe de cozinha tentando reconstruir o restaurante do irmão que cometeu suicídio.
Então é um resgate, né? Mas ele é bruto, ele não sabe lidar com as pessoas, então ele tem que aprender. Ele é muito bom técnico, mas fazer que aquilo aconteça. A relação com as pessoas, né? Ele tem que aprender. Não, assim, todos esses filmes que eu assisti que envolvem cozinha, tem um filme incrível, Dieta Mediterrânea, que, nossa, é um filme fantástico. E tem um filme brasileiro que não é fácil de assistir, chama Estômago. Caramba. Conheço não. Mas assim, é um filme de um nordestino que chega, acho que é São Paulo, não me lembro. Eu assisti 2 vezes no cinema, porque a segunda vez eu fui assistir para fazer um trabalho. E aí ele vai trabalhar num bar, num desses bar botecão mesmo, né, assim, da periferia, e na cozinha, né, uma cozinha suja e tal. E aí ele vai fazer coxinha. E ele assim, as pessoas comem aquela coxinha e ficam enlouquecidas, né? E aí o cara começa a vender muita coxinha, não sei o que, não sei o que lá. Bom, ele comete um crime e ele vai para a cadeia. Ele vai preso. E aí ele começa a cozinhar na cadeia. Então, assim, por que eu estou citando esse filme? Ele é um filme pesado, tem toda uma interessância no filme, mas é porque também na cadeia a influência da comida dentro de uma prisão também é um negócio super interessante. Entendi. Né? A forma como ele usa a comida dentro da cadeia. Então, assim, é muito poderoso essa coisa. Né? O poder da cozinha é muito forte. É o alimento, né? Que é o que mantém o homem de pé, saudável, forte. Tem muitos né? filmes bacanas. É tem bem muito filosófico. Se a gente for entrar nessa questão, é bem Não, mas, legal. assim, mas tem muito filme bacana. Né? Tem esses que eu assisto, assim, eu vejo, revejo, esses que eu citei. Né? E eu gosto bastante de todos eles. Agora, em relação a livro, algum que você indicaria? Vários. Gosto. Ó, eu vou indicar um livro sobre educação. Que sempre eu dou um curso. Eu tenho um curso que agora, assim que eu abrir meu espaço, eu vou retomar esse curso, que é um curso de formação profissional para orientação pedagógica para professores de gastronomia e confeitaria. E nesse curso, eles leem, um dos livros que eles têm que ler é o Amando, Vivendo e Aprendendo, Amando, Vivendo e Aprendendo. de Léo Buscaglia. Deixa eu pegar o nome do outro, que está aqui no meu celular. Na verdade, o nome do livro eu sei, eu só não lembro, eu vou pegar o autor. O outro livro, que é um livro que eu adoro, chama O que Einstein Disse a Seu Cozinheiro. Que é um cientista, ele é professor, ele é cientista, e você tem ele em todas as livrarias. Deixa eu pegar o nome do autor. O autor é o Robert Volk, com W. Volk com K no final. Tem um volume 1, volume 2. E aí ele começa a responder para os alunos perguntas de cozinha. Mas por que por que eu tenho que cozinhar uma batata na água fria e não na água quente? E algumas perguntas que ele não sabe, ele vai para a cozinha. E aí ele adora cozinha, ele é apaixonado por cozinha. E aí ele faz os testes e leva a resposta para os alunos. E assim, o livro ele é engraçado. Ele é engraçado, o autor é engraçado. Ele escreve o livro com muito bom humor. Legal. Você vai rindo o livro todo. E tem receitas bacanas. O 2, eu vou ser bem sincero, o volume 2 eu não gostei tanto. Né? Eu acho que ele se deu muito bem na escrita do livro 1. Né? Geralmente é assim, né? Às vezes um sempre é melhor do que o segundo. É que nem Operação Cavalo de Troia. O 1 é fantástico, né? O 2... Aí já vai, né? E você... Eu quero fazer livro? uma pergunta para ele. Uma pergunta. Que surgiu aqui. Se você pudesse escolher uma pessoa, ou que é viva, ou que já faleceu, para quem você faria uma receita inesquecível, um doce inesquecível?
Assim, não, eu gosto muito de cozinhar para minha família e para os meus irmãos. Eu gosto muito de cozinhar para minha família e para os meus irmãos. Assim, né? Eu cozinhei muito pouco para minha mãe. Ela comeu bastante coisa em casa, tal, mas assim, eu cozinhei muito pouco para minha mãe. Mas eu recebo muito pessoal em casa, né? E então, assim, eu gosto de cozinhar. Eu tenho um amigo, o Júnior, que a gente é amigo assim, há 30 anos também, e ele gosta de comer. E assim, é tão gostoso ver esse homem comer. Dá Não, prazer porque de ele, assim, fazer. ele vai comendo, ele vai falando, ele vai fazendo as caras. E assim, e para nós, assim, por exemplo, para um chefe de cozinha, né, ver toda aquela e ele vai contagiando as pessoas, né? E ele vai dizendo o que ele está sentindo, sabe? Assim, é divertido até, é Ah, que até legal. divertido. Vai ser, vou testar, acho que eu vou chamar o Júnior para vir aqui. Assim, não, é divertidíssimo. Legal. Então, assim, ele é um... E, assim, ele come muito, né, embora seja assim. Mas, assim, ele é capaz de repetir o prato 9 vezes. Nossa, que legal. Né? Dá assim, gosto, né? Assim, e narrando as coisas que ele está sentindo. É engraçadíssimo. Né? A minha irmã é assim também. Minha irmã, quando ela come uma coisa que ela gosta, ela vai. Porque tem gente que come e só faz. Não. Né? Minha irmã fala. Né? isso é bom. Fala, mostra nos olhos. Né? Em casa nós somos assim. Meu irmão também é assim. Né? Assim, é muito expressivo. É muito expressivo. A minha tia também. Que legal. Então é gostoso cozinhar para esse pessoal. Nossa, com certeza, dá prazer, né? Então é a família e o Júnior também junto, né? Ele é da família. Então é o é Júnior da amigo, mas família. a gente fala que é amigo, mas é um. Então tá claro para quem. E qual doce? O doce que eu mais gosto de fazer. Eu gosto dos bolos. Eu gosto muito de fazer bolo. Tanto bolo de festa, né? Ou então, assim, a única coisa sempre que eu faço um bolo desses caseiros, eu gosto de colocar uma melequinha em cima. Mas tem que ter, né? Dá Legal. uma assinatura, vai. Tem Eu que gosto ter de colocar uma assinatura. melequinha em cima. Legal. Né? Delícia. Mas eu gosto muito de fazer bolo. Assim, eu não faço muito essas coisas assim, sobremesa no pote. Tá. Né? Eu gosto mais de Na minha sobremesa opinião, de corte. então, na minha opinião, também há controvérsias em relação a pote. Eu sei que muitas pessoas vendem e vivem disso, e a gente super respeita, Tem a né? E até praticidade. compro, Não, sim, e tem a claro. praticidade. Não, eu também. Né? Mas nada como aquele bolo que você corta o pedacinho na hora, né? E uma coisa que eu falo para os meus alunos é uma coisa assim. Eu, quando penso numa coisa que eu vou fazer, que eu vou servir, e eu cobro isso dos meus alunos, eu falo isso em praticamente todas as aulas, e não só em relação a um bolo, mas em relação a qualquer tipo de sobremesa, assim, como será servido? Porque uma coisa é você ver ela na travessa, Bruta. o bolo na mesa, né? Mas as camadas, quando você cortar essa fatia vai estar bonita. Sim. Né? Esse bolo foi nivelado, essas camadas foram bem feitas. Eu vou dar um exemplo. Eu fui num casamento no final do ano passado e eram esses bolos altos, né? de 20 centímetros, que é lindo, né? Sim. Lindo de ver. Só que a gente não tem prato para servir uma fatia dessa. Pois é. Né? Os nossos pratos, os maiores de sobremesa, tem 15 centímetros lutando. A maioria deles, a parte interna, são 12 centímetros. Então, assim, a pessoa foi cortar o bolo para servir, então aquela fatia gigantesca quebrava e vinha, o que vinha no prato? Vinham pedaços. Sim. Pedaços. Pedaços de pedaços. E eu estava numa mesa que tinham 12 pessoas, essas mesas redondas, e aí o garçom ele vinha com o prato, as pessoas olhavam e falavam... Eu peguei, porque eu pego
Lógico, Depois é tudo que você tá até porque observando. também assim, né? Também tem o elemento pesquisa. Claro, sim, Né? claro. Você quer ver? Tem esse olhar Eu clínico, quero saber né? que massa é essa, que Sim, recheio sim. é essa. E eu sabia que o bolo tinha sido caro. Né? Então, e quando eu comecei, eu falei, gente, esse bolo tá delicioso. Eu falei pro pessoal na mesa, eu falei, gente, peguem que o bolo tá uma delícia. As pessoas, não, mas tá feio. Né? A apresentação. Então assim, eu sempre que eu vou fazer quando é um bolo para eu comer, né? Eu também quero no meu prato colocar uma fatia bonita. Claro, né? claro. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, independente da receita, né, que você vai fazer, eu vou fazer uma travessa de um pavê, né? Mas como que vai ser essa colherada que você vai colocar no prato? Né? A receita você tem que pensar tudo, até a hora que chega na mão da pessoa que vai comer, claro. A gente come com os olhos. Né? Sim. Para finalizar agora, tô com o coração aqui doendo, porque já estamos chegando ao final, mas para finalizar, uma música que te marcou até hoje, que você toda vez que ouve, volta para algum lugar muito especial. Brincar de viver. Brincar de viver. Não conheço de nome. Quem Sabe me chamou? Quem Quem vai querer? Essa daí. Essa música é linda. Assim, você sabe que até hoje Tocava eu não... na missa essa música. Tocava na música. Conselho. Mas assim, até hoje, assim, a letra dela, assim, eu acho incrível. É linda. Não sei exatamente. Cada hora que eu ouço, ela me leva para um lugar. Sabe? Assim, ela me passa uma mensagem diferente. Não era de uma novela da Globo que o Tony Ramos morava num vagão de trem? Talvez. Aí eu já não sei lembro. se é. Um dia a gente pesquisa. Mas é linda mesmo. Você sabe que, estamos comendo bola em relação a essas músicas, hein? Porque tá tudo anotado. Tá anotado, precisamos alimentar. Sim. Porque a gente tem uma playlist no Spotify que é um Pode Tudo para ouvir. Então põe essa daí. Sim, Lógico, cada porque vai ser o convidado. quê? Vai ser o seu registro da sua participação lá também. Pode colocar essa música. Anotar. Eu acho que ela conta muita coisa para muita gente. É linda demais, verdade. Eu gosto demais dessa música. Olha aí meus garranchos aqui, mas eu entendo. Nunca se entregue. Nossa, sempre com as mãos nessa aí. Não, essa Essa aí é outra, Essa você é tá outra, confundindo essa é a outra. música. Essa é mais que ele Jupara tá mesmo. Essa que ele tá falando é da... É Maria Bethânia. Maria Bethânia. Maria Bethânia. É Bethânia. Essa é Bethânia. Mas essa aí também é outra música. Bom. Olha, eu não sei como eu vou te agradecer, Imagina porque quem tem que agradecer, que sou eu. delícia que foi estar com você aqui. Que doçura, foi uma Foi doçura. ótimo. Foi muito bom e eu espero que a gente possa te receber outras e outras Oxe, e outras vezes. Só chamar. Eu venho. Só ter compatibilidade na agenda, que as agendas É, dele são meio eu delicadas. vou combinar, minha agenda é... Né? Graças a Deus. Graças a Deus, eu não posso reclamar não, mas a minha agenda até para mim de vez em quando, tá aquela coisa, precisa marcar um dentista. Precisa achar um espaço. Do céu, quando que eu vou Sim. marcar esse dentista? Mas tudo bem que ela é lotada, mesmo assim, passa ali o seu contato para as pessoas poderem te acessar nas suas redes sociais. Então vamos lá, ó, assim, o que eu uso é o Instagram. Instagram mesmo, Meu tá. Instagram é Rodney com D mudo e Y, underline, né, aquele tracinho, Caco, C-A-C-O. Facinho, não Facinho, tem erro, ele está lá e tá. Você conta tudo, tem muita coisa E ali. pode no me seu- chamar, porque na verdade assim, sou eu que respondo. A pessoa fala assim- que legal. E a pessoa fala assim, é engraçado que quando eu digo assim, pode me chamar que sou eu que respondo, as pessoas falam assim, mas eu vou mandar uma mensagem, quero ver se ele... E quando eu respondo, você respondeu! Eu mesmo, você E eu respondeu mesmo. respondo todo mundo. Tem dia que eu respondo 200 mensagens. Caramba. E quando a pergunta é muito cabeluda, eu falo assim, me passa seu telefone. Né? Aí eu prefiro ligar, Muito melhor. conversar, mas é porque o meu Instagram também é para educação. Né? Assim, eu sou extremamente grato a todas as pessoas que eu tenho ali. Né? Muito legal. Porque eu recebo um carinho muito grande delas. Demais, demais, Que demais. De bom, todas que aquelas bom. pessoas. E o mínimo de respeito que eu tenho que ter é agradecer e responder. Com certeza. E eu digo porque muitas vezes eu mando mensagem para as pessoas que completamente ignoram. Né? E falo, puxa, mas... Então Acontece. por que você abre uma porta dessa se você não... Né? Por que você convida as pessoas a entrar se você não vai recebê-las? Compartilho totalmente com o que você está dizendo. Acontece mesmo. É. Mas que bom que você responde. Respondo todo mundo. Então é por isso que ele está aqui, ele vai voltar quando você quiser e a gente só tem mesmo a te agradecer por esse momento conosco. E me aguarde que logo, logo a gente tem um espaço novo. Inauguração. Eba, vamos lá, a Inauguração. gente está convidado. E aqui pertinho. Ai,
Sim. Obrigado. Obrigada, agradeço. Caco. Obrigado, Obrigada, viu? obrigada. Maravilhoso. Muito bom. Foi muito que legal. bom.